Olá, a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em 2 João, versículo 9 a seguir. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tanto tem o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebeis em casa, e nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos seguidores, que Deus abençoe a todos. Aqueles que rejeitam a revelação original de Cristo e dos apóstolos não têm a Deus, embora possam afirmar que conhecem a Deus. Lá em 1 João 2,4 diz: aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então aqueles que afirmam conhecer a Deus estão enganados se não permanecem nos ensinos de Cristo. Abandonam a Cristo, essa que é a verdade. Toda teologia, irmãos, que não mantém a verdade e a justiça revelada no Novo Testamento, ela não é uma teologia cristã e deve ser rejeitada. Efésios 2,20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. A revelação dos apóstolos, irmãos, conforme temos no Novo Testamento, ela nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação ou por testemunho ou profecia posterior. Leia Atos 20, do 27 ao 31 e 1 Timóteo, do 6 ao 20. Glórias a Deus. Aí nós temos o versículo 10 que diz: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebeis em casa, e nem tampouco o saudeis. O amor e a lealdade do crente a Cristo e a palavra de Deus deve levá-lo a rejeitar e considerar inimigo do Evangelho, irmãos. O Evangelho de Cristo, qualquer crente professo, seja ministro ou leigo, que não for zeloso da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Já, como dissemos no versículo 29, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tanto tem um Pai como Filho. Todos aqueles, irmãos, que distorcem a doutrina bíblica e a ela se opõem, não devem ser recebidos na comunhão da igreja. Irmãos, Deus adverte o crente a ter cuidado para não aceitar os falsos ensinos, como está no versículo 8. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganhado, antes recebemos o inteiro galardão. Oh, glórias a Deus! Aleluia! É preciso ter cuidado, porque muitos enganadores entraram no mundo, como está no versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, esse tal enganador anticristo. O crente, irmãos, ele deve classificar todos os ensinadores que não permanecem na doutrina de Cristo como mestres, sem Deus. Foi o que nós vemos no versículo 9. E sob condenação divina, como está em Gálatas 1:9. Assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, ou seja, esteja em maldição divina. Irmãos, Deus proíbe o crente de apoiar ou sustentar financeiramente o trabalho de tais mestres e de participar do mesmo,
seria participar com eles na oposição a Deus e a sua palavra, como está no versículo 11, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Imagina você saudando, você já faz parte, imagina você dando dízimo para um pastor fraudulento que não obedece o ministério, não obedece o evangelho de Cristo, a doutrina do Senhor. Oh, glórias a Deus! Essas palavras, irmão, solenes de João, inspirada pelo Espírito Santo, é uma ofensa para muitas igrejas e pastores hoje. Acham que a demonstração de João está destituída do amor ou do espírito de união. Porém, o ensino de João, irmãos, parecerá errado somente para quem não tem interesse pela glória de Cristo, pela autoridade da palavra de Deus e para as pessoas que destroem pelo seu repúdio à verdade de Deus. Romanos 16:17 diz: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Atos 15:24 diz: Porquanto ouvimos que alguns saíram dentre nós, vos perturbaram com a palavra e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Gálatas 2:4 E por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. É necessário, irmão, você tomar cuidado aonde você está congregando, a quem você está servindo, seguindo esses falsos pastores. Hoje você vai ver de tudo, irmãos, nas redes sociais, pelo mundo afora. Pastores autorizando a beber, a estar em estádio de futebol, que não tem problema você estar na praia mostrando as suas vergonhas, colocando o pecado dentro da igreja. Se desvie deles, irmãos. São aves de rapinas. Tome cuidado. Ninguém sobe ao céu de qualquer maneira ou usando os prazeres deste mundo. É tudo ou nada. Ou você é um verdadeiro crente, ou você está perdendo tempo seguindo esses lobos, seguindo esses falsos profetas. Olha o salário deles no final como é. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria. Que você tenha um bom começo de semana em nome de Jesus.